Olá pessoal, sou o professor Rafael para mais uma aulinha de Química. Agora nós vamos continuar falando sobre o calor das reações. No caso, vamos falar de alguns processos físicos. Vou aqui ampliar o slide, ou seja, o ΔH nas transformações físicas. Então aqui, ó, ΔH nas transformações ou nas mudanças de estado físico. Então nós temos aqui sólido, líquido e gás. E o nome das suas transformações, né? Pessoal, essas transformações, mudando o estado físico, elas também acompanham uma variação de calor, ou seja, uma mudança aí no ΔH, certo? Vamos colocar aqui então. Por exemplo, para o material sólido virar um material líquido, o que tem que acontecer? A fusão. E essa fusão é o que? Endotérmica ou exotérmica? Lembrando, endotérmico absorve calor, processo exotérmico libera calor. Como você pode ver, eu já coloquei na setinha aí que todos os processos da esquerda para a direita são processos endotérmicos, que absorvem calor. Então, quem aqui está absorvendo calor? Fusão, essa sublimação e a vaporização. São processos que estão absorvendo calor, portanto, processos endotérmicos. Vamos pegar um exemplo, então. Então, pegar aí um pedacinho de gelo, por exemplo. Se você derreter esse pedacinho de gelo, né, o que acontece? Se essa água derreter, certo? Esse gelo, que é água sólida, vira água líquida. Para isso acontecer, o que tem que acontecer? Esse gelo tem que absorver do ambiente aí ao redor dele calor. Por quê? Porque esse é um processo lembrando, endotérmico, que absorve calor. Endo significa dentro, né? Térmico, calor para dentro, certo? Então é um exemplo. Então, de sólido para líquido, a fusão é um processo endotérmico, assim como a vaporização. Você pegar aí o outro exemplo, a sua água. Lá você vai fazer um cafezinho, certo? Deixa eu tentar fazer aqui a panela, certo? Então você vai fazer seu cafezinho. Quando começa a ferver, o que aconteceu aqui? A sua água entrou em ebulição. Essa ebulição, esse processo para a água entrar em ebulição é um processo endotérmico, é a vaporização da água. É um processo que absorve calor. De onde que absorveu o calor? Lá do gás de cozinha, que queimou e liberou calor para essa água poder absorver esse calor, certo? E virar aí o que? Vapor, umidade, certo? Virar o que? Gás, estado gasoso. Tá? Líquido gás. Então aqui eu tenho o que? Tem a fusão. E aqui eu tenho a vaporização. Vou abreviar. Não dá para escrever inteiro. Vaporização. Tudo bem? E a volta, pessoal, é um processo inverso, né? Portanto, é o contrário. Se a vaporização absorve, a condensação libera calor. Né? Então, por exemplo, a formação de gotas na tampa da panela, quando ela sobe o vapor, esse vapor encontra a tampa gelada e ele forma aquelas gotas, esse processo de formação dessas gotas é um processo de condensação, é um processo exotérmico que libera calor, tá bom? E a solidificação também, ou seja, quando você coloca a sua água, agora o processo inverso aqui, ó. Então, quando você coloca a água lá no seu freezer para congelar, ela vai solidificar, vai virar sólida. Esse processo vai liberar calor para o meio ambiente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre isso aí no próximo slide. Então aqui, ó, vamos estudar os ΔHs envolvidos nas mudanças de estado para a água. A quantidade de calor necessária para provocar a fusão de 1 mol de uma substância a pressão constante é denominada calor ou entalpia de fusão. Então assim, pessoal, se eu pegar 1 mol de água, então aqui eu tenho 1 mol, né? Quando não tem nada, é porque tem 1 mol de água sólida. E transformar esse 1 mol de água sólida em 1 mol de água líquida, eu vou ter o ΔH de fusão. Então aqui eu tenho o que? ΔH de fusão. Vou colocar um Fzinho aqui. Escrever aqui. Isso aqui é o processo de fusão, certo? Derretendo a água aí. O processo inverso, o que acontece? É 1 mol de água líquida virando 1 mol de água sólida. É o processo inverso. Se aqui, pessoal, a fusão, ó, positivo, absorveu 7,3 kJ,
A volta, que é a solidificação, vai liberar quanto? Porque aqui está negativo, está liberando, né? Liberar 7,3. O processo é o mesmo, né? Então o valor ele só tem que ser o que? Devolvido. Aqui eu coloquei um gráfico mais diferenciado. Aqui, ó. 1 mol de água sólida absorve 7 kJ, ou seja, é a fusão, para virar 1 mol de água líquida, certo? Esse 1 mol de água líquida, se quiser virar 1 mol de água a vapor, tem que absorver mais 44 kJ, que corresponde aí à energia de vaporização, ao ΔH de vaporização, tá bom? E a volta a mesma coisa. Se eu tinha lá 1 mol de água, deixa eu tentar colocar aqui o laser. Vamos ver aqui se tem um laser. Aqui. Se eu tinha aqui 1 mol de água vapor e quero fazer esse 1 mol de água vapor voltar a ser líquido, o que vai acontecer? Vai liberar aqueles 44 joules que ele tinha absorvido. E se eu continuar o processo aqui, fazer esse 1 mol de água líquida congelar novamente, ele vai liberar aqueles 7 kJ que tinha absorvido na ida. Tá bom? Então, assim, são processos inversos, são processos físicos e envolvem o calor. Tem que saber que fusão e vaporização absorvem calor. E solidificação e liquefação liberam calor. São processos exotérmicos. Tá bom, pessoal? Então, esse é um pouquinho dos estados físicos e a variação de calor. Um abração para vocês aí, tudo de bom.